Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia, abençoe a sua família. Que essa ministração, que as palavras, os devocionais que a gente tem, que eu tenho compartilhado com você, possa chegar ao seu coração e te dar novos caminhos. Um fôlego novo de Deus para a sua vida, fortalecer o seu ânimo e você possa sentir esse suporte poderoso de Deus em sua vida, queridos. E nós estamos dentro da nossa série desse mês de maio, falando sobre a vinda do reino de Deus. Tudo que está escrito lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20 e 21 para frente, você vai encontrar o Senhor Jesus fazendo várias referências, falando como será a chegada, como será esse reino, o que necessita para nós estarmos dentro do reino de Deus. E isso é extremamente importante nós termos em nossas vidas, querido. Tudo que um cristão deveria querer é justamente participar ativamente, no máximo possível, do reino de Deus. A cada momento que ele fosse descobrindo algo, ele deveria querer, com todo o afinco do seu coração, participar desse reino. Porque isso é cumprir a vontade de Deus, isso é viver o propósito que Ele tem para nós nessa terra. Então eu queria comunicar a você que um dia entregou a sua vida para Cristo Jesus, que você está dentro de outro reino. O império das trevas, com a famosa vida secular, ela tenta impor as suas limitações, as suas prisões, mas Deus colocou você dentro de outro reino, e esse reino é maior, esse reino é eterno, esse reino nunca passará. Por isso, nós não precisamos, querido, chafurdar debaixo das imposições que o império das trevas coloca sobre a nossa vida como a única realidade. Na verdade, tudo que ele está fazendo é criando cenário, colocando um lençol de ilusão sobre a nossa vida, quando a realidade estrutural da vida é o reino de Deus, porque Ele está na eternidade, Ele é eterno como o próprio Deus e Ele vai subsistir a todas as coisas. E nós falamos sobre muitos assuntos, como você estar no reino de Deus, aonde Ele se manifesta, que se manifesta dentro de você. Vamos aprendendo algumas coisas importantes que nós precisamos ter para, de fato, nós estarmos dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus. E eu queria compartilhar com você também outra coisa, outro ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa, a cada dia, queridos, nós permitimos que esse reino tome uma proporção maior dentro das nossas vidas. Permita, querido, eu sei que muitas vezes a gente só quer resolver o problema que a gente está vivendo, mas não é essa a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós é que o reino de Deus, Ele, uma vez dentro de nós, Ele tenha toda a sua força sendo desenvolvida, sendo realmente vivida pelo seu Filho. E isso precisa, querido, que a gente aprenda, queira viver, se esforce realmente para viver, peça ajuda ao Senhor para viver, para que uma vez dentro desse reino, nós possamos olhar para a vida, para os problemas, as conquistas, tudo aquilo que está acontecendo de maneira diferente. É muito difícil alguém que não quer viver, alguém que não aceita viver dentro do reino dos céus, ter a visão de Deus nesse momento, na adversidade, na sua vida, naquilo que ele está passando, querido. É muito difícil, porque mesmo que ele consiga construir essa visão de maneira forçada, mas vai ser algo artificial, que não vai durar durante muito tempo. Ele vai se prostrar porque está vivendo debaixo do império das trevas. E Deus, ele tem um caminho diferente para nós. Primeiro você vai para o seu reino, você deseja e ama o seu reino. E aquilo que esse reino oferece para a pessoa que o ama, para que está nele, para que o deseja, é justamente esse retorno de uma visão diferente, curada, em relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo. E é isso que é a minha intenção, compartilhar essa verdade com você. E hoje eu queria compartilhar outra verdade. O fato é que antes de Jesus, apenas o mundo, o império das trevas, ou simplesmente o império imposto pelo diabo é que reinava nesse mundo, queridos. Mesmo com o povo escolhido, mesmo com todas as coisas que o Senhor, todas as intervenções do Antigo Testamento, o Senhor foi separando um povo para si, Ele foi cuidando de uma parte desse povo até que veio Jesus. Mas, de modo geral, o império das trevas estava sempre impondo a sua vontade.
E nenhum ser humano ele é forte o bastante para enfrentar o império das trevas. Se nós estivermos sem Deus, inevitavelmente o império das trevas, como nós chamamos de vida secular, ele vai começar a fazer sentido, vai começar a impor sua visão, impor a sua cultura, sua forma de pensar, vai nos dar as ferramentas para que a gente possa tratar cada área da nossa vida e a gente vai viver como aquilo sendo normal. Não é normal. Então até aquele momento o império das trevas estava ali reinando em absoluto. Mas Jesus vem, querido, Jesus nasce, glória a Deus por isso, né? Ele desceu do céu, ele deixou a sua glória por amor a nós. Que amor maravilhoso, e ele vem e ele institui. Então, você percebe que quando ele está levando as boas novas do Evangelho, uma das coisas que ele fala como prioridade é que o reino de Deus está chegando, chegou até vós. E aí na cruz do Calvário ele tem então a abertura completa desse reino para nós. Ele leva os nossos pecados sobre a cruz do Calvário e ele então abre o tempo da graça, aonde nós podemos acessar através dele esse reino, entrar em conexão com Deus, ser aceito por ele. E uma vez aceito por ele, ter paz com Deus e viver como seu filho, tendo o Espírito Santo morando dentro de nós e desenvolvendo aquilo que ele já colocou no nosso espírito e a nossa disposição através do nosso livre-arbítrio. Então acontece que um outro reino se apresenta, e quando nós percebemos em toda a história humana, quando um reino ou um império está em absoluto sobre algo, quando um outro império, um outro reino se apresenta, há guerra, queridos. E essa guerra, ele começa a acontecer, e acontece no mundo inteiro, acontece dentro de nós, acontece ao nosso lado, no ambiente onde nós estamos. E o reino dos céus, ele apresenta uma outra proposta de vida para nós. Porém, a proposta que ele apresenta para nós exige um 100% do nosso desligamento com o império das trevas e começar a viver, a lutar para viver esse reino, que esse reino fala. Isso realmente não é fácil, porque toda a superficialidade da vida parece que está à mercê, está ajudando o império das trevas. Então muitas coisas chegam até nós, e como nós no passado tivemos essa construção, essas ferramentas para encarar a vida vindo do império das trevas, não é fácil a gente deixar essas ferramentas, essa cultura, essa forma de ver, de enxergar as coisas, para então a gente ter o reino dos céus operando dentro de nós. Mas isso é totalmente possível. E Jesus ele fala sobre um desligamento total do reino do império das trevas, para você viver o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus. E isso é extremamente necessário, querido. Não tem como nós misturarmos esse reino. Não tem como a gente viver uma parte no reino dos céus e aquilo que não nos interessa do reino do céu, viver então nos prazeres, ou então nas conquistas, ou nas determinações que o império das trevas traz para nós. Não funciona. O reino dos céus ele acaba sendo invalidado em nossa vida e no nosso dia a dia, e a gente acaba vivendo debaixo, do império das trevas. Mas Jesus ele tem uma proposta radical para isso, que é o desligamento total do império das trevas para viver o seu reino. Em Lucas capítulo 17 e o versículo 32, nós temos uma lembrança de Jesus trazendo à memória uma pessoa que escolheu viver o império das trevas mediante aquela nova vida que estava sendo oferecida para ele. E para ela, enquanto Jesus estava falando, querido, sobre o reino, a vinda do reino dos céus, ele fala para aquelas pessoas lembrar da mulher de Ló. Está escrito lá em Lucas, capítulo 17, o versículo 32. O Senhor Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E a história dessa mulher está em Gênesis, capítulo 19, mais precisamente o que aconteceu com ela, no versículo de número 26. E você encontra então uma pessoa que ficou como exemplo de alguém que não consegue de maneira nenhuma abandonar o império das trevas. Ela se acostumou tanto ao império das trevas, ela se acostumou tanto à vida no mundo, que essa vida se impôs como a única realidade para ela. E ela desejou esta vida, mesmo sendo avisada, mesmo tendo a oportunidade
de, em um passado, não fazer parte dessas cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Ela não fazia parte, muito pelo contrário, ela fazia parte da família de Abraão. Ela tinha visto o que Deus havia feito naquela família, como Deus havia libertado pessoas, como Deus havia abençoado. E ainda assim, por um pequeno instante que ela viveu dentro de Sodoma e Gomorra, ela acostumou-se àquela rotina, ao império das trevas, àquela imposição. E isso fez com que o seu coração ficasse ali, queridos. E é esse um dos grandes problemas que nós encontramos hoje, para que a gente possa viver com inteireza aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. De maneira que tem áreas da nossa vida, tem alguns locais da nossa vida que a palavra de Deus nem sequer faz sentido, quando nós estamos tentando pegar aquilo que nós queremos no reino dos céus, mas continuar vivendo no império das trevas. O Senhor Jesus, ele traz uma proposta radical para nós, que é justamente deixar 100% do império das trevas para viver no reino dos céus, no reino de Deus. Essa mulher, ela se torna símbolo, ela se torna um exemplo negativo que nós podemos sim aprender, mas não devemos de maneira nenhuma seguir. Que é a pessoa que deixa, queridos, a vida que está sendo proposta para ela e deseja intensamente a morte que está para atrás. Então, queridos, nós temos que entender que quando Jesus ele chega e nos dá uma nova vida, é essa nova vida que vem de Deus, que ele trabalha dentro do nosso espírito, que o Espírito Santo vem morar conosco, que vem trazer a realidade de Deus para dentro de nós. E com isso a gente tem a oportunidade de, independente da situação, das circunstâncias, dos momentos que nós passamos, viver integralmente, intensamente o reino do céu se desenvolvendo em cada ação, em cada forma de pensar, em cada crença, em cada comportamento, em tudo que nós somos, temos e fazemos. A necessidade de viver dentro do império das trevas, dentro dos seus objetivos, daquilo que ele chama de conquista, daquilo que ele apresenta como prazer, acaba inviabilizando esse reino de Deus de se manifestar em nossas vidas. Aquela mulher, ela se transformou em uma estátua de sal. E é o que acontece com algumas áreas da nossa vida. Ela vai passando por uma paralisação e a gente não consegue entender o porquê, mas o fato é que quando nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando para o império das trevas, querido. Então, o reino ele não tem 100% do nosso coração, e isso faz com que os planos de Deus sejam inviabilizados em nossa vida, não porque ele quer ou não pode, mas porque nós não queremos. Depende do nosso livre-arbítrio de avançar para o reino dos céus. Por isso, a importância de nós estarmos em conexão com Deus, em todos os momentos que nós tivemos a oportunidade de estarmos em oração, vigilantes, olhando para a sua palavra, participando da igreja presencialmente, queridos, somente presencialmente que as coisas acontecem. Nós somos parte do corpo de Cristo e esse corpo ele se manifesta na igreja. Uma célula sozinha não vive, não consegue viver. Então, quando a gente está dentro dessa proposta, o Espírito Santo ele vai mostrando para a gente onde ainda o império das trevas domina o nosso coração. Ele nos dá força, ele nos dá estratégia, ele nos ajuda a mudar essa questão dentro de nós, para que o reino do céu seja estabelecido em cada parte, em cada área da nossa vida, e a gente possa ter então as resoluções, as respostas, a vontade de Deus acontecendo dentro do nosso coração, e uma vida com estabilidade que não depende desse mundo, mas sim depende de Deus, do mundo eterno, onde Ele está. Ali sim a estabilidade, não nesse mundo. Se você quer viver, quer que esse reino dos céus ele venha na sua vida, uma das condições é justamente abandonar tudo o que fica para trás do império das trevas e a gente agora andar em direção ao amor de Deus sempre, a sua graça, ao seu poder, a sua santificação, aquilo que o Espírito Santo apresenta para nós.
Então essa proposta radical faz parte da vinda do reino dos céus. Se você pertence ao reino de Deus, um dos esforços que nós fazemos é abandonar tudo o que o império do mundo tem, o império das trevas, governado pelo diabo, tem tentado impor em nossas vidas. A forma de pensar, a forma de se relacionar, a forma de resolver problemas, a forma de encarar os acidentes da vida, todas as coisas têm que ser mudadas para que o reino do céu se manifeste dentro de nós. Tenha certeza que andando nesse caminho talvez não seja fácil, mas você vai ter a ajuda de Deus para que a sua vida passe a cada dia ser a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família.